E aí, pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o Ellison. Eu sou trader aqui na mesa proprietária da Suminvest e eu vou compartilhar com vocês aqui uma série de vídeos abordando os conceitos primordiais da análise técnica, da qual eu dei o singelo nome de análise técnica raiz, né? Para quem curte beber diretamente as informações da fonte, aprender como tudo começou, a história, né? E que é algo fundamental para a gente entender a dinâmica de como as coisas acontecem de uma forma geral. Então, já deixei o convite para você, se inscreva aí no nosso canal, se você caiu de paraquedas, acompanhe a nossa série, que com certeza vai ajudar muito a vocês aí que estão dando os seus primeiros passos no mercado, a aprender um pouco mais, beleza? Então, vai ser de uma forma bem dinâmica aqui, a gente vai abordar alguns conceitos de análise técnica, e aí vocês deixem seus comentários, falem o que achou do vídeo, que a gente vai estar sempre tentando compartilhar conteúdo de qualidade para vocês, beleza? Mas vamos lá. Para que a gente entenda sobre gráficos, sobre análise técnica, né? A gente tem que voltar 100 mais de 100 anos atrás e falar sobre um cara que chama Charles Dow, que simplesmente foi ele quem desenvolveu todos os conceitos que a gente conhece e utiliza nos dias de hoje, né? Mas basicamente o gráfico é o reflexo da interação entre compradores e vendedores, né? Então, o que a gente pode dizer nessa fase aqui do mercado, desse gráfico aqui, ó? Que nessa fase aqui, quem estava dominando aqui? Compradores, claramente, né? A gente viu o mercado uma pressão compradora subindo muito forte. Ao contrário desse momento aqui, onde o mercado, a gente percebe claramente que ele veio numa curva descendente. A gente não precisa ser nenhum tipo de mestre Jedi de análise técnica, de gráficos, para entender que está subindo ou está caindo, né? Está muito óbvio no gráfico. Então, isso basicamente é um gráfico, né? É análise técnica, interação, o resultado da interação entre compradores e vendedores. Agora, antes da gente entrar nos conceitos mais avançados, vamos entender como tudo começou. Vamos falar sobre o Charles Dow, né? Que basicamente foi o sujeito que desenvolveu todos os conceitos que a gente usa hoje, né, na análise técnica. O Charles Dow ele era colunista de um jornal americano, né, falando sobre finanças, e ele fundou nada mais nada menos do que o Wall Street Journal, né, o jornal de finanças mais importante que a gente tem aí na atualidade, no cenário mundial. Então a gente já percebe que não era um zero à esquerda, né? Não era qualquer um, era um cara que sabia muito bem do que ele estava falando. E aí, né, nas suas observações do mercado, ele desenvolveu alguns conceitos, ele observou alguns padrões que o mercado repetia ao longo do tempo e desenvolveu alguns conceitos. O primeiro deles é: os preços descontam tudo, exceto os atos de Deus. O que ele quis dizer com isso? Bom, resumidamente, ele quis dizer o seguinte, meu querido: se você quiser comprar, por exemplo, Vale, você não precisa se preocupar com os balanços futuros daqui a 3 meses ou daqui a um ano. Você precisa olhar o gráfico, porque se o gráfico estiver subindo, né? Se o gráfico estiver fazendo essa movimentação aqui, que a gente observou nesse período, é porque, cara, tá dando tudo certo, a empresa está dando lucro e as coisas estão indo bem. Então, é compra. Agora, se você está querendo comprar, mas o gráfico está dizendo que a movimentação é essa daqui, cara, então isso quer dizer que as coisas não estão tão bem assim, né? Porque se o preço está caindo, é porque ninguém está interessado em comprar. Basicamente, a gente pode traduzir esse conceito dele dessa forma. Agora, como que a gente pode ver isso de uma forma prática? Eu separei um exemplo que eu gosto sempre de falar aqui com os alunos, é o que aconteceu no dia 11 de setembro, né? A gente sabe muito bem em relação ao ataque à Torre Gêmeas. E aqui eu separei o gráfico do índice Dow Jones, que inclusive recebeu esse nome em homenagem ao Charles Dow e ao Eduardo Jones, que era o companheiro dele nesse respeito aí no desenvolvimento e na observação do mercado. Bom, basicamente o que a gente tem aqui, ó, nesse período aqui, olha, junho, onde o mercado, o Dow Jones, né, o gráfico Dow Jones, começou aqui um movimento de queda. O mercado começou a cair forte aqui a partir dessa época. E aí, na análise técnica, a gente vai falar mais para frente sobre isso, a gente fez uma movimentação aqui onde nós chamamos de pivô de baixa, onde o mercado muda o padrão que ele vinha repetindo, né? Que é topos e fundos mais altos, e começa a fazer o quê? Topos e fundos mais baixos.
Isso em meados de junho. O ataque foi em setembro. E aí a gente pensa, a gente se pergunta uma coisa: será que os sheiks, né, lá do Bin Laden, não operavam no mercado? Certamente, né? Então, de uma forma geral, para quem quer ser trader, para quem tem interesse em começar a sua jornada no mercado financeiro e quer especular, não deve se apegar a notícias, porque a notícia, quando ela chega no mercado, ela já está precificada, né? O mercado tem aquele velho ditado, né? O mercado sobe no boato e cai no fato. Ou seja, se um investidor, se um fundo de investimento que compra muito, né, ele tem um poder de compra, ele tem o poder de virar a tendência de mercado, está interessado em comprar, ele não vai esperar o balanço de uma empresa sair daqui 3 meses. Se ele sabe que o balanço vai sair bom, ele já vai comprar desde então. Por isso, podem observar isso, né? Observem, a vocês que estão vendo esse vídeo, comecem a observar. Sempre que sai um balanço positivo de uma empresa, geralmente é um dia de queda naquela empresa, né? Por quê? Porque quem estava comprando esse balanço positivo comprou quando estava lá embaixo, né? Quando está lá em cima é a hora que os caras que compraram aqui embaixo estão saindo, zerando suas posições, e aí entra as pessoas físicas desinformadas, comprando ali na euforia do movimento, achando que porque sai o balanço positivo que vai estourar para cima, né? E não poderia ser diferente disso. Um outro exemplo que a gente tem que entender bastante também, para exemplificar esse conceito que a gente está abordando aqui hoje, é o nosso próprio Ibovespa, né? Muita gente está impressionada como que a bolsa pode estar subindo aí com a economia real quebrada do jeito que está, né? E esse é o gráfico do Ibovespa no exato momento, né? A gente percebe claramente aqui que quem está dominando é a compra, a força compradora. Estão comprando o Ibovespa a rodo. E muitas pessoas estão com medo de aceitar os sinais de compra que aparecem, simplesmente porque utilizam o argumento que a economia real está quebrada e que não tem lógica o mercado subir, né? Ou seja, pessoal, traduzindo tudo que a gente falou aqui hoje, você não precisa se apegar às notícias. Se você quer especular o mercado, se você quer ser um trader, não precisa se preocupar com notícias. A notícia, quando ela sai no mercado, ela já está atrasada. Essa notícia já foi precificada. Então, não importa o porquê que o mercado está subindo, porquê que o papel está subindo. O que importa é aprender técnicas objetivas de entradas, executar essas entradas da forma adequada e, assim, aproveitar o movimento que o mercado está fazendo, né? E aí eu falei aqui sobre tendências, né? Que é o próximo conceito que a gente vai ver. Mas isso no próximo vídeo. Então fiquem ligados aí, se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários o que acharam e até a próxima.